Tem uma outra notícia que a gente precisa analisar aqui no 3 em 1, que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, promoveu ontem à noite na casa dele, em Brasília, um jantar de comemoração aos 20 anos de Gilmar Mendes como ministro do Supremo Tribunal Federal. Compareceram ao encontro o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, os ministros de governo, Ciro Nogueira e Anderson Torres, além dos ministros da Corte, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Também participaram os deputados Aécio Neves, Reginaldo Lopes e Elmar Nascimento. Moraes e Bolsonaro teriam feito uma reunião a portas fechadas. Em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro conversou sobre o assunto com apoiadores durante a manhã de hoje. Vamos acompanhar. Quem estava no jantar? Um jantar, vamos dizer, institucional, convidado pelo Arthur Lira. Estava lá Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, tá? Um cara do PCdoB de São Paulo, me ajuda aí, Lewandowski. Só gente boa. Bem, cada um pensa o que quiser dessas pessoas, ou de mim, não tem problema nenhum. Pessoal, quem dá o norte são vocês. E tem que ter liderança. Se não tiver, vocês vão bater cabeça aqui, ficar dentro de casa, morrendo de fome, ou viver de migalhas do Estado. Migalhas. Tá aí o presidente Jair Bolsonaro conversando com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, comentando justamente o encontro, a reunião que teve ontem com várias autoridades, celebrando os 20 anos de Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Eu quero começar essa rodada analisando essa fala de Bolsonaro e também essa reunião com Jorge Serrão. Serrão, como você vê essa aparente aproximação entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Alguns falam que pode haver aí um movimento de redução das tensões visando as eleições de outubro. Você crê nisso? Olha, o que se espera é isso. Não dá para você ficar fazendo política na base do ódio. E não dá para os titulares do judiciário e aquele que vai comandar a eleição ficar fazendo política, porque essa não é a atribuição originária dele. Política dos políticos, é do Bolsonaro, que é candidato, do Lula, da Simone Tebet e companhia. Não é do Alexandre de Moraes. Então, quando ocorre a chance de uma conversa institucional raríssima, como essa, é bom que isso aconteça, mesmo que ela aconteça sem a transparência que poderia até ser ideal para todos nós. Mas só o fato do Jair Bolsonaro sentar numa sala fechada para conversar com o Alexandre de Moraes, cada um rosnar para o outro ou sorrir para o outro, ser falso com o outro, que pode ter acontecido isso já é um sinal, no mínimo, da civilidade. É preciso haver o diálogo. Eu já disse aqui e aposto que o Alexandre de Moraes, nessa eleição, comandando a eleição, pode surpreender muita gente que está apostando que ele vai tumultuar o processo. Eu já acho o contrário. Eu já acho que ele vai baixar muito a bola, porque interessa a um certo grupo ao qual ele é ligado que não exploda a situação. Se explodir a situação política no Brasil, sobra para todo mundo, inclusive para ele. E isso não interessa. Agora, desse jantar de ontem, eu só queria saber uma coisa que daqui a pouco até o presidente Bolsonaro podia contar para a gente nos pingos, nos is, na live que ele vai fazer. Presidente Bolsonaro, você perguntou para o Gilmar Mendes: ô Gilmar, realmente, você está apoiando aí, você está fazendo o programa de governo do Lula? Essa seria uma pergunta legal. Se você puder responder mais tarde para a gente. Se você perguntou ou não isso para o Gilmar Mendes, a gente agradece. Pois é, seguindo com as análises, Marco Antônio Costa. Marco, queria sua avaliação em relação ao que disse agora Jorge Serrão. Você aposta também numa versão paz e amor de Alexandre de Moraes, que irá comandar as eleições no Tribunal Superior Eleitoral? Daniel, olha a que ponto chegamos. Estamos com medo, esperando que o ministro seja paz e amor, free love, alegria, não extrapole os limites do cargo que ele ocupa. Assim, é surreal. Não tem outra palavra para explicar o que a gente está vivendo. A tua pergunta é sintoma disso, exatamente disso. Vamos esperar que um ministro do Supremo Tribunal Federal respeite a liturgia do cargo que ele ocupa. Agora,
tudo indica em sentido contrário, né? Tudo indica que não só o Alexandre de Moraes, como o Fachin e o Barroso, estão caminhando para uma direção de enfrentamento. Não sei se o jantar foi propositivo, se foi produtivo, se houve uma comunicação entre a presidência da República e esses iluministros, né? Essas figuras aí do Monte Olimpo, esses semideuses. Agora, eu vejo, e eu vou repetir isso daí, por que incomoda tanto o silêncio da classe jurídica, o silêncio dos acadêmicos? Porque todos querem tirar uma lasca do prestígio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. São 11. São 11 que participam de congresso, simpósio, viagens, palestras, que escrevem livros. Então todo mundo quer estar do ladinho deles. Então a classe acadêmica se silencia. E a classe profissional, a OAB, não denuncia o ativismo judicial, não denuncia os arroubos autoritários de Alexandre de Moraes. Então, resta a nós, porque a mídia também fica calada, a imprensa fica calada, a extrema imprensa não fala absolutamente nada em sentido contrário ao que eles pregam, ao que eles apregoam. Então, a gente está numa situação muito peculiar no Brasil de uma pseudonormalidade de atuação política de ministro. Tinha que estar tudo impedido, já. A gente não tinha que estar debatendo isso durante meses, anos. A gente está falando do recrudescimento do ativismo judicial nos últimos 4 anos, como nunca antes na história desse país. É uma hipertrofia de poder do judiciário, no seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal. E o pior disso é que isso irradia para o sistema inteiro. Os ministros, eles dão esse exemplo para o juiz de primeira instância, para desembargador. A hora que você olhar, o Brasil daqui a 10 anos vai ser uma juristocracia, que o Serrão gosta de falar aqui o tempo todo. Então a gente tem que limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, eles têm que se expor, ou melhor, eles não têm que se expor mediaticamente. Isso acaba com a essência do Poder Judiciário, de falar nos autos, de ter uma autocontenção, de não se meter em assunto que é da seara do Legislativo e do Executivo. Mas não, a gente vê o Gilmar Mendes chorando para o Zanin. Eu não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. O Gilmar Mendes chorando. O que uma pessoa que chora durante um julgamento denota, mostra? Incompetência psíquica, psicológica. Ele não tem aptidão psicológica para julgar se ele está chorando num julgamento televisionado pela TV Justiça. Ou tem algum tipo de relação com a parte. De duas as duas são ruins. Não tem algo que se salve aí. Então, passou da hora dos ministros do Supremo Tribunal Federal de serem impedidos, esses que abusam do poder que têm, e da gente fazer uma reforma constitucional tirando o poder de controle concentrado do Supremo. Fábio Piperno, você aposta numa mudança de postura de Alexandre de Moraes a partir do momento em que ele assumir a presidência do TSE? Não sei se ele tem que mudar de postura, não. Mas você sabe que antes o que me chamou a atenção foi a figura do presidente da República nesse papo aí no cercadinho, porque é o seguinte, ele não tem coragem, né? Ele não é macho o suficiente para ir lá e enfrentar a jornalista hostil. Mas ele vai lá no cercadinho, com a sua claque, fala lá o que ele bem entende. E aí, você sabe que ele estava me parecendo aquele personagem lá do Jack Nicholson, o Estranho no Ninho, né? Aquela cara de maluco e tal, porque é até difícil a gente estabelecer algum tipo de conexão entre as frases que ele disse, né? Uma coisa desconectada da outra, super confuso. Agora, eu acho o seguinte, que seria realmente que tomara que tenha ocorrido aí um bom encontro entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, sim. É importante que aconteça isso. E veja, a gente começa extrair trechos, né, de pronunciamentos, comentários e tal, dos mais diferentes setores. E o Serrão disse um negócio interessante, que o ministro já recebeu o recado que pode explodir tudo. Aí eu fico imaginando, explodir tudo, quem é que teria o interesse em explodir tudo? Porque nos últimos tempos, né, se banalizou aí, por exemplo, o discurso de medo de, digamos, eu não vou falar de golpe, mas de ruptura institucional, né? E há, de fato, um medo disseminado em relação a isso, né? Principalmente se o presidente da República não ganhar a eleição, não ganhar a reeleição. E aí eu fico imaginando, né, a quem interessaria esse tipo de coisa. Tomara assim que esse encontro tenha sido profícuo, que
tenha servido para acalmar um pouco os ânimos aí, de parte a parte, porque a gente viu aí figuras, né, enfim, do judiciário, mas também do legislativo, executivo, ou seja, dos três poderes, compartilhando da mesma mesa, e quem sabe eles tenham, de alguma forma, eu não sou tão otimista imaginar que tenham fumado um cachimbo da paz, mas pelo menos estabelecido aí, digamos, algumas regras de convívio um pouco melhores para as nossas instituições. Tomaram a tubaína da benevolência. Pode ser, Serrão. Pode ser. Agora, Constantino, você balançou a cabeça. Você não crê numa reunião propositiva? Ô Daniel, eu quero dar um passo atrás e acompanhar aqui o desabafo do Marco Antônio. A gente tratar com normalidade isso é assustador. É assustador. A fala do próprio Serrão e do Piperno depois, lembrando que são agentes políticos tendo que fazer política que não é feita com fígado, que não é feita com ódio, e sim com diálogo, isso, para mim, já prova que o Brasil é um país que já teve uma ruptura faz tempo. Porque ali não tem dois políticos. Ali tem um político eleito com quase 58 milhões de votos e um magistrado, um ministro da Corte Suprema. E nós estamos tratando na mídia, com normalidade, um encontro político, como se encontro político fosse. Veja o grau de maluquice em que já se encontra o Brasil. Paulinho da Força disse outro dia, e eu não vi repercussão, não vi nem mesmo o ministro rebatendo, que o ministro Gilmar Mendes, aquele que chora em relação à brilhante atuação do ministro, do advogado de defesa do Lula, né? O ministro Gilmar Mendes estaria colaborando com a campanha do Lula. Foi o Paulinho da Força que disse isso, né? A Folha de São Paulo hoje, né, chama de atropelo a prisão preventiva de 40 e tantos dias de 2 cidadãos que teriam perturbado o sossego em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes. Atropelo! Ironicamente, a mesma Folha de São Paulo tem lá naquele o que a Folha pensa, né? Os editoriais sobre os valores, tudo. Nos últimos anos, em especial nos momentos de desgaste das instâncias políticas, o judiciário tem assumido um protagonismo perigoso, tomando decisões que caberiam ao legislativo ou ao executivo. O voluntarismo de magistrados se manifesta desde a primeira instância e chega às sentenças monocráticas de ministros do STF. Ou seja, condenando isso. O Globo, outro dia, escreveu um editorial preocupado com isso. Atacava o Bolsonaro, essa fala pipérnica boba, mas logo depois vinha, tá demais ali. Espero que os juízes, os ministros mantenham, né, a postura constitucional, mantenham a postura que eles não apresentam. E o próprio editorial era incoerente porque apontava isso e escalonava vários abusos, né? A jornalista Malu Gaspar do Globo, outro dia, essa semana, falou numa reportagem lá, numa matéria dela, que os 3 ministros do STF, com atuação mais política, estariam agindo para barrar a PEC do Legislativo para conter abusos do Supremo, derrubar decisões do STF. 3 ministros mais políticos, a mídia está tratando com normalidade isso. Como é que eu explico para os americanos? Como é que eu viro e falo assim, alô, turma, lá no Brasil, a mídia, todo mundo trata com a maior naturalidade ministros da Suprema Corte que agem como políticos. Não, e eles são políticos não eleitos, Constantino. Políticos sem voto, isso que é bacana. Eu adoraria explicar isso, mas eu não consigo, sabe por quê? Porque até os loucos do Partido Democrata, da extrema esquerda americana, vão olhar para mim como se eu tivesse desqualifica o debate. Mas de qualquer forma, de Marte, de qualquer forma, sem voto. Eu acho que é assustador, por exemplo, os porta-vozes bolsonaristas também terem normalizado esse projeto maluco de querer passar por cima do Supremo se as decisões não tiverem unanimidade. Isso, na prática, acaba com a Suprema Corte. Porque não existe decisão. A ruptura já houve. Unanimidade. Isso é uma Piperno, coisa... você acha que o STF decidir é a Constituição? Você já disse isso aqui no programa. Você já disse isso aqui. Isso é um pensamento louco. Louco. Não, tudo bem. Louco esse projeto. Louco. Esse projeto ele mata o judiciário. Alexandre de Moraes diz a Constituição... Não precisa mais de uma Constituição no Brasil. Você pega ela e joga no lixo. E decreta o Alexandre imperador. É isso que você quer. A gente precisa Ou fazer... seja, enterra o STF, decreta, então, o Arthur Lira, o presidente também do Poder Judiciário.